Que ótimo estarmos juntos para mais um encontro com a palavra. Seja bem-vindo. Esse é um programa de estudo de todos os livros da Bíblia. Nosso curso já nos trouxe as cartas do apóstolo Paulo no Novo Testamento. No programa de hoje, iniciaremos o estudo da primeira carta aos Tessalonicenses. O tema é a segunda vinda de Cristo. É importante entender que a segunda vinda de Cristo não se resume a um evento único, mas a uma série de eventos que se inicia com o arrebatamento da igreja. Ouça com atenção como Paulo descreve o arrebatamento. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam com os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos e que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Esta é a passagem mais conhecida das cartas de Paulo aos Tessalonicenses. Em Atos capítulo 15, dos versículos 1 a 17, encontramos o relato de como a igreja de Tessalônica foi plantada. É um texto muito bonito, que nos ajuda a compreender o extraordinário ministério que Paulo teve naquela cidade. O extraordinário, em minha opinião, é que, de acordo com o texto de Atos 17, Paulo esteve em Tessalônica durante o período de 3 sabates, ou seja, apenas 3 semanas, menos de um mês. E em tão pouco tempo ele plantou uma igreja forte como a de Tessalônica. Isso é realmente impressionante. Já visitei missionários que estavam trabalhando no Paquistão havia mais de 26 anos, sem que houvesse um único convertido, muito menos uma igreja estabelecida. Paulo ficou num lugar por menos de um mês, pregando por 3 sábados numa sinagoga, e acabou plantando uma igreja muito forte ali. Apesar de Paulo ter ido pregar na sinagoga, os primeiros convertidos de Tessalônica não eram judeus, eram gregos, um homem e uma mulher muito importantes da cidade. A primeira igreja da Europa nasceu do coração de uma mulher chamada Lídia, que estava escutando Paulo quando ele abriu a palavra de Deus numa reunião de oração às margens de um rio na Macedônia. O Senhor tocou o coração dela quando Paulo abriu a palavra, e aquela mulher abriu sua casa para que ali surgisse a primeira igreja da Europa. Assim como Deus usou Lídia para plantar a igreja da cidade de Filipos, ele também usou uma mulher grega muito importante para plantar a igreja de Tessalônica. Quando isso aconteceu, os judeus de Tessalônica ficaram com tanta inveja de Paulo, isso mesmo, inveja de Paulo, que o perseguiram a ponto de ele ter de abandonar a cidade. Ele teve que fugir para Bereia, e de Bereia foi para Atenas e Corinto, de onde escreveu sua primeira carta para os Tessalonicenses. Timóteo e Silas ficaram em Tessalônica e, mais tarde, reencontraram Paulo em Atenas e Corinto. Quando Timóteo reencontrou Paulo, relatou como ficaram os crentes de Tessalônica, e este relato provocou 2 reações em Paulo. A primeira foi de grande alegria, porque Timóteo lhe disse: Paulo, você não vai acreditar. Aquela gente está realmente firme no Senhor. Eles estão crescendo na fé, e o Espírito Santo tem feito milagres atrás de milagres em seus corações. Esta igreja em Tessalônica é muito forte. Que notícia boa para Paulo! Mas a má notícia era que os judeus estavam com inveja do ministério de Paulo na cidade e estavam perseguindo todos os crentes, inclusive matando alguns. Timóteo também contou que os tessalonicenses tinham muitas dúvidas. Quando Paulo esteve em Tessalônica, ele compartilhou muitos dos ensinamentos sobre a segunda vinda de Cristo. Antes de continuarmos, gostaria de lembrá-los que os livros da Bíblia não foram compilados na ordem em que foram escritos. A organização dos livros da Bíblia baseou-se no conteúdo deles. Eles estão organizados desta maneira por várias razões. Se colocarmos as cartas de Paulo em ordem cronológica, a primeira seria a primeira carta aos Tessalonicenses, escrita na sua segunda viagem missionária, no início do seu ministério, quando plantou a igreja ali. A última seria a segunda carta a Timóteo.
Paulo deve ter falado bastante sobre a segunda vinda de Cristo durante as 3 semanas em que ficou em Tessalônica. Percebemos isso quando lemos as 2 cartas que ele escreveu aos Tessalonicenses. Muitas pessoas nunca ouviram falar sobre a volta de Jesus Cristo. Isso é impressionante. Existem 1189 capítulos na Bíblia, e destes, 260 estão no Novo Testamento. Nestes 260 capítulos, a segunda vinda de Cristo é mencionada 318 vezes. E mesmo assim, muitas pessoas nunca ouviram falar sobre a segunda vinda de Cristo. Você está lembrado do nosso estudo dos profetas? Vimos que Miqueias e Isaías profetizaram a primeira vinda de Jesus e quase nos mesmos versículos eles também falaram sobre a segunda vinda. Alguns desses versículos tiveram de ser separados, pelo que chamamos de o grande parêntese. Os estudiosos acreditam que a era da igreja ou a era da graça é o grande parêntese entre os 2 adventos de Cristo. Paulo deu muita ênfase à segunda vinda de Cristo em suas pregações. Talvez ele tivesse uma razão para agir assim. Os tessalonicenses eram idólatras e, quando eles se converteram, afastaram-se dos ídolos para se aproximarem de Jesus. A pregação de Paulo tinha a seguinte mensagem: Jesus Cristo está vivo no planeta Terra e pode habitar na sua vida. Os tessalonicenses, como eram idólatras e cultuavam ídolos, talvez precisassem de alguma coisa mais tangível, e por isso Paulo pregou sobre o Cristo que estava voltando, visível a todos. Assim como ele tinha ascendido ao céu diante dos olhos de todos, ele vai voltar e todos verão. Paulo talvez tenha sentido que os tessalonicenses precisassem crer num Cristo tangível. Seja lá qual tenha sido a razão, o fato é que Paulo deu muita ênfase à segunda vinda de Cristo quando estava em Tessalônica. Quando Timóteo reencontrou Paulo, ele também disse: Paulo, eles têm muitas dúvidas sobre tudo que você ensinou a respeito da segunda vinda. Uma delas é sobre o arrebatamento. Você disse que quando Jesus Cristo voltar, a primeira coisa que ele fará será arrancar deste mundo os crentes e sua igreja e levá-los para junto dele. A pergunta dos tessalonicenses é: e aqueles seus queridos que foram mortos na perseguição, hein? Eles vão perder essa bênção? Paulo amava muito os tessalonicenses e sofria com eles por causa da perseguição pelo qual estavam passando. O texto que vocês ouviram no início do programa, de 1 Tessalonicenses 4, versículos 13 a 18, é uma das passagens mais conhecidas desta carta e fala sobre a segunda vinda de Cristo. Paulo a escreveu com o coração cheio de amor pelos tessalonicenses. Paulo era um grande professor e não queria que seus amados irmãos tessalonicenses fossem ignorantes. Observe quantas vezes ele disse isto. Ele falou a mesma coisa para os coríntios. Esse é o desejo de todo professor, não é? Todo professor tem no seu coração o desejo de que seus alunos não sejam ignorantes. Paulo não queria que aqueles recém-convertidos fossem ignorantes sobre alguns aspectos da segunda vinda de Cristo. Como Paulo era um grande missionário, ele também queria que os crentes de Tessalônica tivessem fé. Paulo baseou tudo o que disse sobre a segunda vinda de Cristo na fé. Ouça o que ele escreveu: se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também. E aí ele falou sobre a segunda vinda e explicou em detalhes o arrebatamento da igreja. Como Paulo era um grande profeta, ele não queria que os tessalonicenses ficassem sem a palavra do Senhor. Por isso ele disse: dizemos a vocês, pela palavra do Senhor. Paulo alegou em Gálatas, capítulo 1, ter recebido toda esta revelação de Jesus Cristo. Segundo Paulo, tudo o que ele ensinou nesta carta é a palavra do Senhor. Mas Paulo também foi um grande pastor e não queria que seu amado rebanho ficasse sem conforto. Talvez esta tenha sido sua maior motivação para compartilhar a verdade sobre a segunda vinda com os tessalonicenses. Por que, afinal, uma das perguntas deles era: quando Jesus Cristo voltar, o que será dos nossos amados que morreram na perseguição? Por isso Paulo enfatizou que, quando Jesus Cristo voltar, ele virá nas nuvens, assim como o vimos subir entre as nuvens. A primeira coisa que vai acontecer é o arrebatamento da sua igreja. A igreja de Jesus será levada para junto do Senhor em 2 estágios. Primeiro serão aqueles que, como os mártires de Tessalônica, já morreram.
A primeira coisa que vai acontecer no arrebatamento é que os mortos em Cristo ressuscitarão. Aqueles que estiverem vivos na volta de Cristo não precederão os que estiverem mortos, mas os que estiverem mortos precederão os vivos. Paulo escreveu a mesma coisa para os Coríntios, na primeira carta, capítulo 15. Jesus falou sobre o arrebatamento no Sermão do Monte das Oliveiras, quando falou sobre a segunda vinda. Ele disse: um será levado e outro será deixado. Vocês estão lembrados de como minha professora de escola dominical explicou o arrebatamento para as crianças? Assim como os alfinetes são puxados pelo ímã no ar e os palitos nem se mexem. Se você for espiritual, for uma pessoa que nasceu de novo e que vive com Jesus, você será levado para junto dele no ar. Como os alfinetes. São elevados, então, pelo ímã. Mas se você não for espiritual, será deixado como os palitinhos. Fiquei com os olhos arregalados olhando para aquela mesa, e naquele dia decidi que seria um alfinete e não um palitinho de madeira, porque o alfinete subiu. Eu não seria deixado quando Jesus voltasse. Assim minha professora de escola dominical me ensinou sobre a segunda vinda de Cristo. Talvez você já tenha ouvido a história do pastor que estava preocupado com as mulheres da sua igreja que fofocavam muito. Acho que não existe pastor que já não tenha ficado preocupado por essa causa, não? A fofoca estava sendo um problema para aquele pastor. Aí, durante uma pregação sobre o Sermão do Monte das Oliveiras, em Mateus 24, que disse: 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra deixada. Aí o pastor fez um pequeno acréscimo. Ele passou seus olhos pela congregação e disse: 2 mulheres estarão fofocando, nenhuma será levada, as 2 serão deixadas. Isso sim é que é ler além do texto, hein? É claro que o texto não fala isso, mas tenho certeza que por causa da fofoca, muitos pastores têm vontade de fazer alguns acréscimos desse tipo. Claro que não são só as mulheres que fofocam, né? Os homens também. Bom, eu estou encerrando o programa de hoje. Eu gostaria que você meditasse nisso e realmente se preparasse para a volta do Senhor Jesus, porque sabemos que está próxima. Até o próximo programa. Seja muito bem-vindo para mais um encontro com a palavra. Estamos estudando um dos temas mais fascinantes para os que creem em Jesus Cristo e, ao mesmo tempo, uma das profecias mais aterrorizantes para aqueles que não creem. Hoje continuaremos o estudo da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, iniciado no último programa. A segunda vinda de Cristo é o tema principal das 2 cartas de Tessalonicenses. O capítulo 1 da primeira carta começa assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, a vocês graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Foi com esta saudação que Paulo iniciou a carta. Quando ele escreveu o capítulo 13 de 1 Coríntios, o capítulo do amor, Paulo disse que há 3 qualidades nesta vida muito importantes: a esperança, a fé e o amor. A esperança é importante porque é a convicção que existe em todos os corações de que coisas boas podem acontecer na nossa vida. Existem coisas boas nesta vida e elas vão acontecer na minha vida. Esta convicção chama-se esperança. A esperança é vital porque nos mantém caminhando. Ouvimos falar de milhares de suicídios todos os anos. Uma vez a revista Newsweek fez um estudo sobre o assunto e chegou à seguinte conclusão: as pessoas se matam porque se convencem de que nada de bom pode acontecer em suas vidas. Em outras palavras, elas perdem a esperança. Isso acontece com milhares de pessoas todos os anos e é muito triste. Ao mesmo tempo, não é impressionante que milhões de pessoas ainda tenham esperança? Esta grande maioria não é crente. Se soubéssemos de todos os tipos de problemas que enfrentam, ficaríamos questionando como elas ainda têm alguma esperança. A verdadeira esperança é um milagre. Deus coloca esperança no coração de todos os seres humanos. Não é normal que as pessoas percam a esperança. De acordo com Paulo e com o capítulo da fé, o capítulo 11 de Hebreus, outra qualidade vital da vida é a fé. Ouça a descrição de fé que o autor nos deu. A fé
é a certeza daquilo que esperamos. Se temos esperança, temos a convicção de que há algo de bom. Mas esta convicção não passa de esperança até que tenhamos um fundamento para ela, uma razão para crer que algo de bom vai nos acontecer. De acordo com a teologia de Paulo, sem este fundamento ou alguma evidência que sugira que algo de bom vai acontecer, a esperança não passa de um desejo. Com Jesus você tem um fundamento para a sua esperança e a fé dá sustentação para a sua esperança. Esta é a diferença entre esperança e fé. A fé precisa de razões para crer que o seu objeto está lá. A esperança e a fé são qualidades vitais. Mas Paulo diz que a maior de todas as qualidades é o amor. Ele chegou a esta conclusão porque o amor ágape, é o próprio Deus. Observe como Paulo cita estas três qualidades na sua saudação aos Tessalonicenses. Ele escreveu assim: lembramos continuamente diante de nosso Deus o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está mostrando que estas três qualidades são evidência de algo. O seu trabalho mostra que você tem fé, portanto, este trabalho é produzido pela fé. Existe um tipo de trabalho que é impelido pelo amor, são as pequenas atitudes que as pessoas têm umas com as outras. E depois temos a esperança que dá perseverança. Portanto, uma força vital leva a outra força vital. Paulo tinha uma razão para iniciar a carta desta maneira. Entre outras coisas, Timóteo também deve ter falado que os tessalonicenses entenderam mal o que ele tinha ensinado sobre a segunda vinda de Cristo. Na verdade, eles pensaram que a segunda vinda de Cristo estava tão iminente que alguns tinham até largado seus empregos, ficavam parados o dia inteiro esperando Jesus voltar. Lemos em Atos capítulo 1 que quando Jesus estava ascendendo ao céu, apareceram 3 homens e anunciaram aos discípulos a quem Jesus tinha dado a grande comissão: por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi levado ao céu voltará da mesma forma que o viram subir. Afinal, o que eles estavam fazendo ali? Parados? Eles tinham muito o que fazer ao invés de ficar olhando para o céu. Em relação à segunda vinda de Cristo, existem 2 extremos. Se o diabo não consegue nos levar para um, ele empurra para o outro. Um extremo é não ter conhecimento algum sobre a segunda vinda e nem mesmo pensar nisso. O outro extremo é acabar ficando parado, olhando para o céu, sem fazer nada referente à grande comissão. Este era o problema dos Tessalonicenses, e Paulo começa a abordar o assunto dizendo: lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé. Vocês perceberam? Paulo falou que, se eles tinham fé, deveriam estar trabalhando. O esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo fala da perseverança porque eles estavam sendo perseguidos e precisavam mesmo de muita perseverança. Lendo esta carta, percebemos que Paulo, em menos de um mês, plantou uma igreja muito ativa. Paulo afirmou, inclusive, que eles tinham se tornado exemplo para outros cristãos na Grécia. Tinham espalhado a pregação da fé em Deus por todo lugar, para muito além das suas fronteiras, e por isso em todo lugar ouviam-se pessoas falando sobre a fé deles em Deus. Paulo diz que não precisava anunciar porque as pessoas davam testemunho de como os tessalonicenses estavam firmes e tinham largado a idolatria para seguir o único Deus vivo e verdadeiro. É impressionante pensar que uma igreja tão frutífera foi resultado do trabalho de apenas 3 semanas. Isto nos mostra a unção e o poder do Espírito Santo que o apóstolo Paulo tinha no seu ministério. Observe que todos os capítulos desta carta terminam com a referência à segunda vinda de Cristo. No final do capítulo 1, lemos o seguinte: esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus que nos livra da ira que há de vir. Existe uma diferença entre vigiar e esperar. No Sermão do Monte das Oliveiras, Jesus disse: vigiem porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Paulo gostava de usar a palavra esperar quando se referia à segunda vinda de Cristo. Uma vez eu estava numa estação de trem e observei um policial algemado a um prisioneiro esperando o trem. Do outro lado, uma moça esperava o seu noivo.
O policial estava vigiando para ver quando o trem chegava e a moça estava esperando pelo trem, uma espera muito ansiosa, inclusive. É nesse sentido que Paulo fala no final do capítulo 1 sobre esperar pela segunda vinda do Senhor. Infelizmente eu não tenho tempo de ler agora, mas gostaria que você lesse os primeiros 20 versículos do capítulo 2, nos quais podemos observar o perfil de Paulo, um modelo de missionário, sua coragem, ousadia, sinceridade, objetividade e sua fidelidade a Deus e à palavra dele. Observe também nesta passagem que Paulo não tentava agradar a homens, mas a Deus. Ele podia ser amoroso e autoritário e estava acima de qualquer crítica nas questões financeiras. Ele amava os Tessalonicenses e declarou que o propósito da sua vida era a prosperidade espiritual daqueles irmãos. No capítulo 3, encontramos um relato de como esta carta acabou sendo escrita. Quando lemos as cartas de Paulo, nos perguntamos em que circunstâncias ele escreveu cada uma, como e por quê. Às vezes esta resposta encontra-se no contexto bíblico. É o que acontece no capítulo 3. Por esta razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não o seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Paulo pensou nisso por causa da perseguição que os novos crentes de Tessalônica estavam enfrentando. Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando ver-nos, assim como nós queremos vê-los. Por isso, irmãos, em toda nossa necessidade e tribulação, ficamos animados quando soubemos da sua fé, pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor. Sabe, eu acho esse texto muito bonito, porque nos mostra o que se passava dentro do coração deste grande missionário chamado Paulo. O capítulo 4 é muito prático. Paulo aconselha os crentes de Tessalônica a ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Esta era a filosofia de Paulo. Os crentes não deveriam ficar olhando para o alto esperando a volta de Jesus, mas deviam trabalhar. Ele mesmo deu o exemplo, trabalhando e se sustentando com a confecção de tendas, você se lembra? Ele escreveu algo parecido no 3º capítulo de 2 Coríntios. No capítulo 4, Paulo escreve uma passagem muito bonita sobre o arrebatamento. Como já dissemos, a segunda vinda não será um evento isolado, mas uma série deles. Entretanto, não existe na Bíblia a definição da ordem cronológica de todos esses eventos. Jesus não deu uma data precisa, nem falou em que ordem todos esses eventos vão ocorrer. Ele foi bem categórico, inclusive. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Jesus nos ensinou que não devemos estar presos a datas. Se o próprio Jesus não sabe a data certa nem a cronologia de todos esses eventos, por que nós achamos que podemos questionar as questões de datas e às vezes até causar divisão de opinião e de irmãos por causa de um assunto que nem mesmo Jesus foi informado? Mas não se engane, cada um desses eventos vai ocorrer. Não importa se você acha que o arrebatamento vai acontecer agora ou daqui a um século. Meu desejo é que você seja arrebatado com a igreja. Meu desejo é que você esteja preparado. Alguns acham que o arrebatamento será um dos primeiros eventos da segunda vinda de Cristo. Não importa qual seja a sua opinião sobre a ordem cronológica dos eventos da segunda vinda. O importante é saber se você crê no arrebatamento da igreja e se você está preparado. Lembre-se que o apóstolo Paulo compartilhou estas verdades porque queria levar conforto para os irmãos de Tessalônica. Não deixe de buscar conforto nos ensinamentos do arrebatamento da igreja. Esta é a esperança de todo aquele que crê, mas aqueles que não acreditam serão deixados para trás e sofrerão as consequências. Programe-se para estar conosco no próximo encontro com a palavra, onde vamos continuar o estudo da Bíblia Sagrada. Até lá, Deus lhe abençoe.
Seja muito bem-vindo para mais um encontro com a palavra. No programa de hoje estudaremos um dos temas mais conhecidos das Escrituras e também um dos mais polêmicos. Hoje finalizaremos o estudo da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. No último programa comentamos sobre a cronologia dos eventos da segunda vinda de Jesus Cristo. Você vai ouvir agora um trecho do capítulo 5 desta carta e verá como Paulo tratava a questão. Ele escreveu assim: Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá, como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores e parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Nesta passagem de 1 Tessalonicenses capítulo 5, Paulo parece estar dizendo que devemos ser alguém que venha desconsiderar qualquer teoria sobre um tempo exato da volta de Jesus Cristo. O tema central das duas cartas aos Tessalonicenses é a segunda vinda de Jesus Cristo, mas, à medida que Paulo desenvolve esse tema, observamos que ele também não tem certeza de quando exatamente será a volta do Senhor Jesus. Paulo escreveu a segunda carta porque os tessalonicenses compreenderam mal o que ele disse na primeira e também porque haviam falsificado algumas de suas cartas. Além disso, os tessalonicenses estavam alegando estar recebendo revelações e profecias, dizendo que certos aspectos da segunda vinda já tinham acontecido. Paulo então toma uma posição muito firme na segunda carta com respeito à vinda do Senhor, dizendo que ela não aconteceria tão cedo quanto eles estavam pensando. Jesus falou em seu sermão do Monte das Oliveiras que, quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Nesse ponto, Jesus, Deus em carne, lançou mão de sua onisciência. Ele disse que nem mesmo ele sabia o exato momento de sua volta. No primeiro capítulo de Atos, Jesus disse: Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas serão minhas testemunhas. Jesus disse aos discípulos que eles tinham recebido uma tarefa muito importante e agora deveriam continuar, porque os tempos, principalmente os tempos e épocas do seu retorno, estavam e estão nas mãos do Pai. Eles deveriam cuidar de cumprir a grande comissão e ser testemunhas. Entretanto, Paulo continuou em 1 Tessalonicenses 5, dizendo assim: Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas, portanto não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Isto concorda com o que Jesus ensinou no Monte das Oliveiras. Em Mateus 24, Jesus diz que não podemos saber quando tudo vai acontecer, mas há sinais dos tempos. Ele listou uma série destes sinais. Paulo concorda com o ensino de Jesus quando afirma que somos filhos da luz e que há certos sinais da segunda vinda, aos quais devemos ficar atentos e não sermos pegos de surpresa como aqueles que são da noite. Estes ensinos de Paulo, na primeira e na segunda carta aos Tessalonicenses sobre a segunda vinda de Jesus Cristo, são inspirados e servem para nos ajudar a tomar uma posição a respeito da nossa vida. D.L. Moody foi um dos missionários que disse assim: O mundo é como um navio que está afundando, e minha missão não é consertar nem tentar salvar o navio, mas sim salvar o maior número de pessoas que estiverem nele antes que ele afunde. Portanto, meu irmão, o navio está afundando. Precisamos trabalhar. Foi esta a ilustração que Moody usou para aplicar o ensino da volta de Jesus Cristo em sua própria vida. Qual é a sua opinião a respeito do que vai acontecer à Terra e ao Universo, de acordo com o que você compreendeu das Escrituras, hein? Você acha que a Terra e o Universo foram criados para durar para sempre e jamais serão destruídos? Preste atenção no que Jesus falou. Os céus e a terra passarão. Considere também o terceiro capítulo de 2 Pedro, em que ele fala sobre o grande e terrível dia do Senhor. De acordo com Pedro, os céus serão desfeitos pelo fogo e a terra se derreterá com calor efervescente. Você ainda acha que a terra vai durar para sempre? Tudo que eu disse no último programa e estes acontecimentos dos quais a Bíblia fala vão acontecer. Agora,
Para entender a ordem cronológica de todos estes eventos, é necessário que sejamos muito humildes diante de Deus. Estes eventos, como o arrebatamento da igreja, são chamados a segunda vinda de Cristo. O arrebatamento da igreja é o evento descrito por Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 13 a 18. Entretanto, há outros, como por exemplo o reino de 1000 anos ou o milênio. Alguns acham que este reino vai acontecer literalmente, outros acham que é figurativo. Aqueles que acham que o reino é espiritual ou figurativo são chamados de amilenistas. Aqueles que acreditam que Jesus Cristo vai voltar antes do estabelecimento deste reino de 1000 anos na terra são chamados pré-milenistas. Aqueles que acham que as coisas vão ficar cada vez melhor e que o reino de Deus será aqui mesmo na terra são chamados de pós-milenistas. A aplicação que Paulo fez nesta carta é muito prática, principalmente no final do capítulo 5, em que ele dá uma série de instruções relacionadas à volta de Jesus Cristo. Preste atenção. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Agora pense nisso. Paulo só ficou em Tessalônica durante 3 semanas e a igreja já tinha oficiais. Paulo continua: vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre. Um desafio e tanto, não? Estar sempre feliz? Mesmo numa segunda-feira fria? Sim, alegre-se sempre. É o que Paulo diz. Ele também diz: orem continuamente. Esse também é um conselho e tanto. Mais uma vez vemos a importância da oração na vida e no ministério de Paulo. Creio que Paulo orava sem parar. Você pode perguntar: mas como é possível alguém orar sem parar, hein? Creio que isso significa ter uma atitude de oração e dependência constantes de Deus, sempre. Uma vez, Billy Graham estava dando uma palestra para quase 2000 alunos. Eles fizeram várias perguntas a respeito do sucesso do evento que tinha acabado de acontecer. Entre outras questões, alguém lhe perguntou: ei, quanto tempo o senhor gasta em oração? Eu me lembro bem da resposta de Billy Graham. Ele disse: francamente, eu nunca tive muito tempo para gastar em oração, porque as cruzadas que realizam consomem muito do meu tempo, mas tento orar sem parar. E aí alguém perguntou: o que o senhor quer dizer com isso, orar sem parar? Ele respondeu: por exemplo, se algum repórter estivesse me entrevistando enquanto ele faz sua pergunta, eu oro no meu coração para que Deus me dê sabedoria para responder. Não importa o que eu esteja fazendo todo dia, o dia todo, e é claro, durante a pregação, eu estou sempre em atitude de oração. É isso que Paulo está falando sobre orar sem cessar. Orar sem cessar é uma atitude do coração, uma disposição mental. Uma vez ouvi uma história de uma cidadezinha onde havia alguns pregadores, mas apenas um pastor velhinho parecia ter um ministério forte e muito ungido. Os outros pastores tinham inveja dele e não entendiam qual era o segredo daquele pastor velhinho para ter um ministério tão forte e ungido naquela cidade. Eles começaram a seguir o pastor para tentar descobrir algo. Talvez seja o tempo que ele gasta em oração, um deles sugeriu. Aí este pregador se escondeu debaixo da cama do pastor ungido, achando que antes de dormir ele iria gastar umas 2 horas orando. Mas, depois de trabalhar mais de 18 horas, o velho pastor deitou na cama e falou: Senhor, boa noite. Esta foi a oração dele. Senhor, boa noite. E o velho pastor dormiu. Aquele pastor tão ungido não precisava orar 2 horas seguidas, porque ele passava todo o dia numa atitude de oração em comunhão com Deus o dia inteiro, cada minuto. Por isso, ele só tinha que dizer quando ia deitar: Senhor, boa noite. E aí, ele dormia em paz. Sabe, aquela atitude contínua de oração daquele velho pastor ilustra o que significa orar sem cessar.
vamos considerar outras instruções dadas por Paulo. Deem graças em todas as circunstâncias. Sabe, isso é um grande desafio, você não acha? Será que dá para ser grato sempre? Sim, dá, principalmente se você for uma pessoa sábia. Quando Paulo deu a receita para a paz, ele ensinou que a gratidão é parte dela. Quando somos gratos, automaticamente saímos de uma atitude negativa e vamos para uma positiva. Em situações de perda, é importante focalizar naquilo pelo que ainda podemos ser gratos e não focalizar naquilo que perdemos, e aí ficarmos deprimidos então. A gratidão é terapêutica. Por isso Paulo disse aos Tessalonicenses e aos Filipenses: deem graças em todas as circunstâncias. Outra instrução de Paulo é: não tratem com desprezo as profecias, mas ponham todas à prova e fiquem com o que é bom. Observe que todas essas instruções de Paulo foram dadas à luz da segunda vinda de Cristo. No final da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele deixou uma bênção: que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Muita gente se baseia nesta bênção para defender a ideia da tricotomia. Teologicamente existe o conceito de dicotomia e tricotomia. Considere a constituição de um ser humano. Existe o conceito de que o ser humano é feito de duas partes, a física e a espiritual. Outros defendem o conceito de que o homem tem três partes, corpo, alma e espírito. Bom, o que você acha, hein? Minha pergunta para os tricotomistas é: se um homem é feito de corpo, alma e espírito, qual é a essência da sua alma? Ela não é física, é? A alma não é visível, é? Não é tangível, é? Não, a alma é invisível, é intangível, mas essencialmente espiritual. Creio que você possa dividir a parte espiritual do homem em várias partes. A parte espiritual do homem é emoção, mente, capacidade de escolha e outros atributos. Na essência, todas as qualidades invisíveis e intangíveis são espirituais. Por isso, minha tendência é ver o homem feito de duas partes. Ele tem um homem exterior, o seu corpo, e um homem interior, a parte espiritual. Mas agora eu tenho que ficar por aqui. Deus lhe abençoe grandemente. Aqui estamos para mais um encontro com a palavra, e você é muito bem-vindo. Esse é um programa de estudo de todos os livros da Bíblia. Nosso curso já nos trouxe as cartas de Paulo no Novo Testamento. No final do último programa, concluímos o estudo da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Junte-se a nós. Hoje iniciaremos o estudo de sua segunda carta à igreja em Tessalônica. Paulo escreveu esta carta poucos meses depois de ter escrito a primeira. Como já destaquei, a igreja não entendeu muito bem alguns dos ensinamentos que Paulo deu quando esteve em Tessalônica, ou o que citou na sua primeira carta. Além disso, algumas pessoas na igreja alegavam estar recebendo profecias e revelações que diziam que o dia do Senhor já tinha chegado, e que o evento do qual Paulo estava falando já tinha acontecido. Como se não bastasse, havia cartas falsas circulando pela cidade, supostamente escritas por Paulo. Por tudo isso, os Tessalonicenses, diz a Bíblia, estavam confusos. Paulo logo escreveu mais uma carta para a igreja, que nós chamamos de Segunda Carta aos Tessalonicenses. Os capítulos 1 e 3 da Segunda Carta aos Tessalonicenses são muito semelhantes ao conteúdo da primeira carta, por isso não os comentaremos. Você deve ler e estudá-los cuidadosamente, mas o capítulo-chave é o segundo. No capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, Paulo compartilha algumas coisas sobre a segunda vinda de Cristo que vou arriscar dizer 90% dos crentes nunca ouviram antes. No meio deste ensino profundo, Paulo pergunta aos Tessalonicenses: não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar essas coisas? É impressionante. Paulo só ficou com eles menos de um mês e ensinou tantas coisas. Nesta carta, Paulo respondeu a algumas perguntas e também abordou alguns pontos que tinham gerado dúvidas e criado confusão no meio desta igreja tão jovem. Agora, preste atenção no capítulo 2. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado.
Estudando a segunda vinda de Cristo, percebemos que Paulo fez distinção entre dois eventos que acontecerão como parte da segunda vinda de Cristo. Ele escreveu: quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente. Aqui ele fez distinção entre o arrebatamento, sobre o qual ele falou no capítulo 4 da primeira carta, e o dia do Senhor, que é um evento sobre o qual vários profetas escreveram. Aqueles que estudaram conosco o Velho Testamento se lembram que Joel, Sofonias e Zacarias profetizaram a respeito do dia do Senhor, e também o apóstolo Pedro em 2 Pedro 3. O grande e terrível dia do Senhor, como às vezes é chamado, será um julgamento cataclísmico de Deus sobre a terra. Os aniquilacionistas, vamos dizer assim, são aqueles que acreditam que, como resultado do grande e terrível dia do Senhor, toda a matéria na terra e no universo será aniquilada, e que depois Deus criará um novo céu e uma nova terra, onde os justos habitarão. Os teólogos afirmam que o autor do Salmo 46, o profeta Ageu, outros profetas que já mencionei, Pedro e o próprio Senhor, são unânimes em dizer que o grande e terrível dia do Senhor vai resultar na aniquilação da terra e do universo. Fica claro que quando Paulo falou sobre o arrebatamento da igreja, ele estava falando de alguma coisa diferente do grande e terrível dia do Senhor. É por isso que na segunda carta ele pede que os crentes façam uma distinção entre esses dois eventos. Os chamados amilenistas acreditam que o arrebatamento da igreja vai preceder o grande e terrível dia do Senhor. A primeira coisa que vai acontecer será o arrebatamento da igreja. Depois ocorrerão alguns eventos no céu enquanto a terra passa por uma tribulação de 7 anos e ao final desta tribulação Cristo virá para a terra. Ele estabelecerá o seu reino, governará e reinará por 1000 anos. No início deste milênio, Satanás estará preso, e no final Satanás será solto e haverá queda, a apostasia daqueles que serão levados por Satanás. Haverá então um grande julgamento cataclísmico, chamado de o grande e terrível dia do Senhor. O dia do Senhor causará uma grande varredura na terra e no universo, e então Deus criará um novo céu e uma nova terra, na qual o justo habitará e a eternidade iniciará. Esta é uma das maneiras de interpretar a cronologia da segunda vinda de Cristo. Agora dá para entender por que os tessalonicenses estavam confusos. Paulo ficou apenas 3 semanas na cidade e tentou ensinar tudo isso a eles. Paulo fez uma distinção entre o arrebatamento da igreja e o dia do Senhor e disse que o dia do Senhor ainda não poderia ter acontecido, como alguns andavam ensinando, porque se já tivesse acontecido, não haveria ninguém para contar a história. Paulo comenta algo que deve acontecer antes do dia do Senhor. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês costumava lhes falar essas coisas? Imaginem os estudos sobre a segunda vinda que Paulo deu enquanto esteve com os tessalonicenses. A verdade é que o ministério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Este é o cerne da mensagem sobre os eventos que antecedem o dia do Senhor que Paulo compartilhou com os tessalonicenses. Ele ensinou que o dia do Senhor não poderá acontecer até que este mistério da iniquidade, que sempre esteve ativo e tem sido restringido pelo poder de Cristo, obtenha livres poderes sobre a terra. O que Paulo estava dizendo aos tessalonicenses era que no livro de Gênesis, antes do dilúvio, Deus olhou para a terra e disse: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Isso porque o homem é apenas carne e sempre se inclina para a iniquidade. Existe o pecado no mundo, mas o Espírito Santo impõe certos limites através do poder de Cristo e da igreja que o representa aqui. A igreja de Cristo é o sal da terra. Jesus, no Sermão da Montanha, usou esta metáfora do sal
para se referir à igreja, porque naquele tempo o sal era usado para preservar os alimentos, uma vez que não existia refrigeração. A presença dos seus discípulos preserva o mundo contra a total corrupção moral. Outra maneira de dizer a mesma coisa seria: meu espírito está contendendo com o homem. O homem é carne e tem uma natureza pecadora. O homem se inclina para a iniquidade, mas Deus o contém. O Espírito de Deus contende com a carne do homem. É exatamente isso que Deus está dizendo em Gênesis capítulo 6, quando diz: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele. Encontramos o mesmo ensinamento em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Aí está o mistério da iniquidade. Quem está no centro da iniquidade? De acordo com este texto, é Satanás. Ele sempre esteve, e este tem sido o seu trabalho, mas ele tem sido contido pelo Espírito Santo. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, Paulo afirma que esta influência restringente que tem contido o poder da iniquidade será retirada, e aí o poder da iniquidade terá um livre acesso a toda a terra. Mais uma vez, muita gente acredita que esta seja a descrição do arrebatamento da igreja. Se a influência restringente de Deus no mundo é feita através da igreja dele que será arrebatada deste mundo, quais serão as consequências disso sobre a terra? Não haverá mais nenhuma força restringente, portanto a terra entrará em grande tribulação, como o mundo nunca viu antes. Se estes dias não fossem abreviados por uma intervenção divina, nenhuma carne sobreviveria. Desde os dias de Gênesis, uma grande força tem sido oposição aos impulsos do homem. Esta força tem contido a iniquidade e um dia será removida e todos ficarão livres para seguir seus próprios impulsos. O que você acha que vai acontecer, hein? Acontecerá a grande tribulação. Será um tempo terrível quando se levantará o anticristo sobre quem o livro do Apocalipse nos fala. O mundo será organizado em um só governo mundial, com uma economia só. O anticristo surgirá e por causa dele, a grande tribulação e os finais dos tempos serão terríveis. A palavra anticristo significa que ele vem como um falso Cristo, para tomar o lugar do verdadeiro Cristo, opor-se a ele e a tudo que Jesus Cristo ama. Paulo escreveu o capítulo 2 de 2 Tessalonicenses para desfazer a confusão e esclarecer o ensinamento que ele mesmo tinha dado. Ele estava dizendo para aqueles crentes perseguidos: vocês têm de saber distinguir entre o arrebatamento e o grande dia do Senhor, que na verdade não tem nada a ver com vocês. O grande e terrível dia do Senhor está relacionado ao descrente, porque será um julgamento cataclísmico sobre os descrentes deste mundo. Os pré-milenistas acreditam que a Igreja de Jesus Cristo não passará pela tribulação. Uns acreditam que sim, outros que não. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 9 e 10, Paulo escreveu: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Esses dois versículos servem de base para que muitos afirmem que Deus não vai permitir que a sua ira seja derramada sobre o seu povo. Então, ele vai arrebatar o seu povo e depois derramará sua ira sobre o mundo descrente. Lembre-se que sempre que o Novo Testamento nos fala sobre a volta de Cristo e nos traz uma aplicação prática, as cartas de Paulo aos Tessalonicenses estão repletas de aplicações, como, por exemplo, as instruções do capítulo 5. As passagens sobre a segunda vinda possuem aplicações como estas: visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. E você, meu ouvinte, se sente consolado com estas palavras? Se você tem Jesus como o Rei, que voltará para reinar e governar, então estas palavras servem de consolo para você. Vamos ficar por aqui hoje. Até o próximo programa.